Animes são o soft power do Japão, por exemplo. K-pop e K-drama e 1 zilhão de Ks também são soft power, no caso da Coreia do Sul. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um vídeo do queridíssimo canal Peleja, mostrando pra gente por que a seleção brasileira é uma arma política importantíssima do Brasil. Se você ainda não percebeu isso, meu amor, precisa prestar mais atenção nas coisas, porque tá na cara que o uso da seleção também é um uso político, assim como tudo nessa vida. Infelizmente, você aí que não gosta de política, eu sinto lhe informar que tudo é político, você querendo ou não, e é por isso que eu trouxe esse vídeo pra gente reagir, até porque a gente tá querendo falar de futebol, a gente tá querendo falar de Copa, e a política tá aqui por trás disso tudo, né? Está permeando isso tudo aqui, e por que não a gente falar sobre isso também? Mas antes, tu já fortalece o canal, deixando aquele like, cara, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E, se você quiser, se torne membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros, galera. Lá tem podcast, tem leitura radical, tem vlog exclusivo, nossa, tem muito conteúdo bom, você não vai se arrepender. Você também pode apoiar através do LivePix ou do Apoia-se, ou marcando uma consulta comigo, caso você esteja precisando melhorar sua relação com a alimentação. Mas chega de falar disso e bora pro vídeo. Lembrando que às vezes os vídeos do Peleja tem umas coisas escritas e eu vou ler porque eu sei que existem pessoas que assistem o canal que são deficientes visuais, que não conseguem ler algo que tá na tela, então eu sempre leio, beleza? Se liga nesse vídeo. Tá falando que eles são fãs do Brasil. ব্রাজিল সমর্থকদের সবার একাগ্রতায় আমাদের এই পতাকা তারপর হচ্ছে বিশ্বকাপের যে উন্মাদনাটা আমরা সবার আগে সবাইকে জানান দিতেছি আর কি। Em 18 de maio de 2026, Carlo Ancelotti convocou 26 jogadores para defender a seleção brasileira na Copa. Vou convocar o Neymar como atacante. Também vou convocar o Rafinha, um ótimo atacante lateral. É assim que fala, né, o nosso querido Ancelotti. Confiamos no velho. O nome, que foi alvo de discussão por meses, por estar ou não naquela lista, era o de Neymar. A decisão dividiu o Brasil. Enquanto uma parte comemorou, outra enxergou como um saudosismo de um ciclo que parecia ter ficado para trás. Aí nós temos que falar aqui, né, que estamos do lado da galera que não queria o Neymar. Eu não queria o Neymar, gente. Não queria o Neymar porque eu não acho que ele tá em condição física pra estar lá. Não acho que ele tem mais esse futebol todo no pé. Acho que já se passou do Prime bastante. Tinham outros jogadores que podiam ter sido convocados no lugar dele, inclusive o Pedro, do Flamengo. Teria sido uma melhor opção. Mas, já que está lá, eu quero que tu, no mínimo, faça o mínimo, né, anjo? Faz o mínimo, entra e faz o trabalho que você tem que fazer, tá? O mínimo. Mas em Bangladesh, onde foi gravado esse vídeo que eu te mostrei, dá pra dizer que lá o sentimento era praticamente só de festa. Lá todo mundo queria o Neymar, aparentemente, né? Exatamente, Gnomo. O Neymar, ele não foi convocado pra essa Copa, gente. Vou até aqui mudar de câmera pra falar sério com vocês. O Neymar, meu anjo, não foi convocado pra essa Copa pelas capacidades e habilidades futebolísticas que ele tem. Neymar foi convocado para essa Copa, para ser garoto propaganda, mascote de bet. Tanto que, assim que ele foi convocado, o primeiro story que ele fez foi da Blaze. Então, o Neymar ter sido convocado era uma estratégia de marketing. Gente, tinha até anúncio, depois que a Cazé TV mostrou lá, o anúncio Neymar foi convocado, lá. Aí o anúncio depois era de quem? Mercado Livre, e era o Neymar sentado falando assim, será que vão me convocar? Será? Não vão me convocar. Ou seja, a gente estava tudo arquitetado. Não vamos ser inocentes também de achar que o capital não influencia. Eu não preciso falar, vocês estão carecas de saber, né? Vocês estão calvos de saber que o capital influencia tudo, e o capital influencia até nas decisões do futebol. Olha quem diria, não é? O futebol é mais uma coisa que o capitalismo estragou. É exatamente isso, Gi. Por mais surreal que pareça um país da Ásia parar por causa de uma escalação do Brasil, isso não é nem um pouco por acaso.
ponto. A camisa mais poderosa do mundo. Durante a Copa de 2022, o que era pra ser uma festa em Dhaka, capital de Bangladesh, virou caso de polícia. 7 pessoas foram parar no hospital depois de uma briga com pedras e tijolos. E não, você não tá doido. Bangladesh não tava disputando aquele mundial. Na verdade, a seleção bengali nunca disputou uma Copa. A treta rolou entre torcedores fanáticos de Brasil e Argentina. E não foi um caso isolado. Essas brigas de bar e outros acidentes durante os torneios mundiais são tão frequentes no país asiático que os feridos nesses conflitos ganham até o apelido de mártires da Copa. E se nada disso ainda tá fazendo sentido pra você, eu preciso primeiro te explicar como a nossa seleção virou símbolo de resistência pra um povo do outro lado do mapa. Bangladesh e a Copa e a coroa britânica, desculpa. Desculpa, gente. Bangladesh e a coroa britânica. Bangladesh viveu sob o domínio britânico por quase 200 anos. Durante esse tempo, além da imposição de leis e controle, os ingleses introduziram também a cultura e os esportes como forma de supremacia. Gente, a Índia é um dos países que mais sofreu com a colonização. A Inglaterra foi o país que mais colonizou países no mundo. Tanto que, se você for ver, quase todos os dias do ano tem um dia que um país se tornou independente da Inglaterra, né? Aí vem falar, ai, porque o futebol surgiu na Inglaterra. Ah, mas vocês não fizeram direito, porque não foram vocês que popularizaram. Não, é que é brasa. A gente que popularizou o futebol. Na época, o cricket era o esporte da elite e da estrutura colonial. Cricket? Que porra é cricket? Quem sabe o que é cricket? Cricket. Até hoje, esse é o esporte número 1 pro bengalês. A Bangladesh Premier League é um exemplo do tamanho que ele tem por lá. Um evento nacional que paralisa o país, com estádios lotados e com um peso econômico que não se compara com qualquer outra modalidade. Só que, ao mesmo tempo, é o esporte que, historicamente, carrega o DNA da influência britânica no território. A partir dos anos 70 e 80, Eu tive uma reação tardia. A Nika ter falado aqui no chat que cricket é o barulho do grilo. Desculpa, galera. TVs coloridas começaram a chegar nas casas bengalesas e os canais abertos começaram a transmitir as Copas do Mundo. O futebol sul-americano chegou para eles como algo totalmente diferente. Enquanto o cricket estava ligado à rotina colonial, os gols eram vistos como algo independente e livre, e torcer para seleções latinas passou a representar uma identidade. Lembrando, né, que o futebol sempre foi um jogo de trabalhadores, um jogo que uniu a galera, nunca foi um jogo de elite, assim como o cricket, assim como o golfe, assim como o polo, né? Tem vários jogos que a gente sabe que são jogos que comunicam com uma galera, alguns esportes que falam mais com uma classe social, né? Fórmula 1, por exemplo, diga-se de passagem, que não precisava de autorização britânica para existir. Um exemplo recente desse sentimento é o do Hamza Choudhury. Nascido na Inglaterra, mas de família bengalesa, ele se tornou um jogador de destaque na Premier League e foi o primeiro na história a escolher defender a seleção de Bangladesh. As recepções da galera quando ele visita o país são insanas. É sobre isso. Inclusive, gente, o filho do Zidane, craque da França, que é inclusive de família argelina, sempre jogou pela França, que foi um país que colonizou a Argélia. Só que o filho do Zidane não quis fazer isso. O filho do Zidane falou, não jogarei por colonizador, jogarei pela Argélia. Está lá pela seleção da Argélia, lutando, fazendo a felicidade do seu avô e da sua família argelina. E é isso, tem toda uma geração de novos jogadores que estão não indo para seleções europeias e continuando com as seleções dos seus países de origem ou os países de origem dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, né? Muito foda. Milhares de pessoas se reúnem para saudar um cara que virou um símbolo de resistência. Tá, mas se o futebol ainda disputa espaço e dinheiro com o cricket, por que a cada 4 anos o país se transforma para torcer pelo Brasil? A resposta passa por um nome bem específico. Pelé. Ele mesmo. O nosso rei. Pelé. Eu acho que ele deveria defender um pouco mais a raça. Que ele o único rei do povo é o Pelé. প্রাইমারি বইতে যখন পড়েছিলাম যে প্লে ফুটবলের রাজা কালো মানিক কাগজের বল দিয়ে খেলেছে, সে সারা ওয়ার্ল্ডে নাম পরিচিতি, ওইখান থেকে ব্রাজিলের প্রতি আমার একটা ভালোবাসা।
Não é exagero, a história do Pelé foi ensinada nas escolas de Bangladesh. E foi assim que a maior parte da população conheceu o único rei que eles tinham algo em comum. Isso, misturado com as transmissões, transformou o Brasil em quase que uma religião por lá. O antropólogo Arjun Appadurai estuda justamente como populações que sofrem com colonização usam imagens que vêm de fora para criar uma espécie de resistência cultural. Gente, olha essa antropologia aí por trás, né? Essa filosofia, essa sociologia falando o quanto a colonização afeta a nossa cultura, afeta quem a gente torce. Gente, Fanon fala muito sobre isso, né? Fanon foi argelino, né? Veio da Argélia. Aliás, ele era da Martinica, foi pra Argélia, depois foi pra França, sofreu racismo pra caramba, depois voltou pra Argélia, mas falava muito sobre essa questão de o quanto o imperialismo e a colonização afetam a nossa cultura e a nossa forma da gente se observar. Então, quando um país encontra um outro que também foi colonizado e que também tem esse reconhecimento mesmo, é aquela questão da representatividade. É a representatividade que importa nesse caso. Em Bangladesh foi exatamente isso. Ver um atleta negro como Pelé amassando as seleções ricas da Europa deu um senso de orgulho para um povo que tinha acabado de conquistar sua independência em 1971. E essa conexão emocional ficou gigante. Na Copa de 2010, depois do Brasil perder para a Holanda, o trauma foi tão grande que 15 pessoas foram hospitalizadas por tomarem altas doses de sedativos. Gente, meu Deus, estamos com risco de Holanda novamente. Mas vamos torcer pra gente pegar o Japão agora. Mundialmente, a seleção vendia o mito da democracia racial, com a ideia que, no Brasil, todas as raças poderiam conviver sem preconceito. A gente sabe que, na prática, a história era e ainda é bem diferente, mas o peso político dessa representatividade sempre foi gigantesco. O próprio Pelé usou essa força em 1984, quando apoiou o movimento das diretas já. Ali, ele mostrou que a camisa da seleção era, sim, um símbolo de luta por liberdade e democracia. Eu acho que eu posso ajudar muito mais com paz, porque hoje eu entro em qualquer lugar. Eu fui na Cortina de Ferro, na Rússia, eu fui na China comunista agora, eu estava nos Estados Unidos e eu entro em qualquer lugar. Eu recebi na ONU há pouco tempo, para essa mocinha que talvez não saiba, o título de cidadão mundial. Isso é uma coisa que não é qualquer um que recebe. Não é qualquer um, hein? Ele foi na Rússia e na China comunista, hein? Agora, para receber esse título e para ir nos Estados Unidos fazer o que eu fiz, eu não mudei a minha cor. Eu estava lá como negro. Só que essa paixão divide o país ao meio por causa da Argentina. Na Copa de 1986... Sempre a Argentina, né, gente? Sempre a Argentina vindo pra estragar tudo. Quando Maradona marcou o gol da mão de Deus, eles encontraram algo em comum com os argentinos também, o ódio pela Inglaterra. E é por isso que em época de Mundial rolam brigas generalizadas entre vilas de brasileiros e argentinos de Bangladesh. Mas além da loucura, essa obsessão faz a economia do país girar. Bangladesh é um dos maiores produtores de roupas do mundo. A cada 4 anos, as fábricas de lá param tudo só para costurar milhões de bandeiras e camisas do Brasil e da Argentina. Esse talvez seja o único momento em que o futebol supera o dinheiro do cricket. দেশের বেকারত্ব যারা আছে এদেরকে কাজে লাগানো এবং দেশের বাইরে থেকে রেমিটেন্স এনে দেশের উন্নয়ন করার জন্য বিশ্বকাপের জন্য কাজের চাপ বেড়েছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের তবে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের অংশ হতে পেরে খুশি তারাও বিশ্বকাপ আসলে আমাদের কাজের চাপ বেড়ে যায় আমাদের অনেক ভালো লাগে যে আমাদের এই বানানো জার্সিটি অনেক মানুষ পরে খেলাধুলা দেখবে O poder impossível de comprar. Na geopolítica, existem 2 formas de um país projetar poder. O hard power, que é o poder bruto, o uso da força militar, de exércitos e de sanções econômicas para obrigar os outros a fazerem o que você quer. Já o soft power é o oposto. É a capacidade de influenciar o mundo através da cultura e da admiração. É basicamente fazer os outros gostarem de você por livre e espontânea vontade. Ele vai falar alguns exemplos de soft power, mas eu vou falar antes. Gente, animes são soft power do Japão, por exemplo. K-pop e K-drama e 1 zilhão de Ks também são soft power, no caso da Coreia do Sul. As séries, os filmes de Hollywood são soft power dos Estados Unidos. Isso tudo normalmente vem através da cultura. É através da cultura que se implementa esse poder de o quê? Alienação, desse poder cultural mesmo, que vai fazer a gente acreditar no que eles querem. Exemplos são o K-pop para a Coreia do Sul, filmes de Hollywood para os Estados Unidos e a Oktoberfest para a Alemanha. E nisso, a quase os mesmos exemplos que eu dei, né? camisa amarela sempre foi uma potência global. Ela virou um escudo tão real que você provavelmente já deve ter ouvido várias histórias assim. Nós estávamos cercados com as 10 pessoas,
com os facões na mão. E ele falou comigo, eles vão nos matar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, estão pensando que você é francês, que você está querendo passar para o outro lado, porque são os Hutus que estão do outro lado, assassinando os Tutsis, e achando que você francês é aliado dos outros. E eu senti que realmente nós estávamos em perigo. Eu falei, olha, gente, enfiei a mão no meu bolso, tirei um passaporte brasileiro, falei, eu sou brasileiro da terra do Pelé. Quando eu falei o nome do Pelé, acabou. Houve uma descontração total. Para quem não sabe, este aqui é Sebastião Salgado, fotógrafo de esquerda, que viajou pelo mundo inteiro tirando foto de pessoas no campo, contando essa história e mostrando o quanto o Pelé era uma pessoa que era conhecida por todos e que foi essa questão, né? Não querendo dizer que o Neymar é o Pelé, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, a gente vê isso muito com o Neymar, né? O Neymar é hoje em dia um dos jogadores mais conhecidos do mundo brasileiro. E ontem, por exemplo, foi um exemplo. Ontem, por exemplo, a gente viu isso que o Sebastião Salgado tá falando acontecer. Claro que não é igual, né? Porque eu não tô falando uma situação de violência. Mas, na hora que o Neymar foi começar o aquecimento, gente, o estádio inteiro fez barulho. O estádio inteiro. E assim, tinham pessoas do mundo inteiro na Copa ontem com cara do Neymar, cartaz do Neymar, blusa do Neymar, foto do Neymar. Os cacete a 4. E é o Neymar, gente. E o Neymar se tornou esse ídolo todo pro mundo inteiro, né? É o que a gente queria? Infelizmente não, né? A gente podia ter ídolos melhores, né? Mas... Entende? O Pelé me salvou a vida. Eu nunca encontrei com o Pelé, mas no dia que encontrar, eu quero dar um abraço nele, agradecer, porque ele me salvou a vida. E a capacidade de parar conflitos não é só papo. Em 2004, o governo brasileiro promoveu o Jogo da Paz no Haiti. Ronaldinho e Ronaldo desfilaram em tanques da ONU, no meio de uma multidão que esqueceu o caos por um dia só pra ver o Brasil jogar. Tô feliz de poder participar, né, dessa oportunidade, dessa ocasião muito bonita. Um dia de festa, um dia para ficar marcado como o Dia da Paz. Né? O governo sabe muito bem a importância disso. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a reconhecer a independência de Bangladesh em 1972. E hoje o futebol é um elo importante numa relação que gera bilhões de dólares. O país asiático é um dos nossos maiores compradores de açúcar, soja e algodão, que, não tão ironicamente, é muito usado na fabricação das camisas da nossa seleção. Ora, que doideira! Verde e amarelo entre escombros. E tudo isso está longe de ser um caso isolado. Rolam movimentos parecidos no Catar, Índia e Jamaica. Em março de 80, Bob Marley desembarcou no Rio de Janeiro e se reuniu com Chico Buarque e Paulo Bob Marley! Nosso outro rei, né? No caso, o rei do Rastafari, o rei do reggae. Ele era obcecado por futebol, mas isso era só um reflexo. Assim como em Bangladesh, para os jamaicanos, ver atletas negros brilhando nas TVs transformou para sempre o senso de pertencimento da ilha, majoritariamente negra. Hoje, em dias de jogos da seleção, o trânsito da capital Kingston desaparece. E um estudo já comprovou que os índices de homicídios caem no país durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Infelizmente, a gente não pode falar, né, aqui no Brasil, que os jogos, eles diminuem a violência, porque os dados mostram pra gente o contrário, principalmente pra nós mulheres, né? Existem dados que mostram que em dias de jogos são os dias que normalmente aumenta-se a violência contra a mulher, a violência doméstica e tudo mais. Então é muito curioso que em outros países isso reduza, né, a violência e que aqui a gente ainda tenha esse problema, né? Eu acho que tem muitas questões envolvidas, né? Obviamente a nossa sociedade ultra machista, conservadora, é o principal deles, mas eu acho que tem a questão do exagero, né, de substâncias, principalmente o álcool, que faz muita parte dessa cultura do futebol. Quando a gente fala de futebol, a gente sempre fala de tomar uma cerveja, né? Então eu acho que também tem isso, mas bora continuar o vídeo? Quis dar uma problematizada aqui, desculpa, galera. Os exemplos mais fortes dessa relação estão no Oriente Médio. Na Palestina, isso foi registrado no documentário 5 Câmeras Quebradas, indicado ao Oscar de 2013. No meio da violência e destroços na Cisjordânia, uma das 5 câmeras usadas na gravação do filme registra crianças brincando entre escombros, vestindo a camisa do Brasil. Palestina livre do rio ao mar, tá? Só pra lembrar, antes que eu me esqueça. أنا بطلع على الفيل وهو بيحضر فوتبول مع الأولاد في البيت خلف الجدار دائما متمسك بأحلامها إنه يصلح العالم
É um pouquinho de felicidade pra essa vida dessas crianças que é tão sofrida, gente. E muitas delas não sobreviveram, porque Israel tem uma predileção por crianças, inclusive. Os dados também mostram isso. Para muita gente ao redor do mundo, vestir amarelo é um dos últimos atos de dignidade. Um lembrete que ainda existe um mundo colorido no meio a tantas cinzas. Brasil, porra! Vídeo bom demais. Vídeo bom demais. É importante da gente ver o quanto a cultura influencia, inclusive, na nossa saúde mental. No quanto ajuda a gente a ter esperança num mundo melhor. Esperança que dias melhores possam vir. A gente aqui acreditando que o Hexa vem aí, deixando a gente sonhar, né? Deixando a gente sonhar novamente. Porque o futebol é essa coisa que junta todo mundo. Que junta a galera por um único objetivo. E a gente tem que aproveitar esse momento de união. A gente tem que aproveitar esse momento que a galera tá junto por esse objetivo para também influenciar as pessoas para fazerem melhores escolhas políticas e mostrar para as pessoas que tudo é político, inclusive na Copa, inclusive as questões das bets, né, que a gente tá vendo muito frequentes nessa Copa, o quanto elas estão influenciando. Então, vamos falar de futebol, mas também vamos falar de política, porque a nossa vida é assim. E vamos torcer pelo Brasil, que é o mais importante, porque o quê? Nós é patriota, os patriotas de verdade, tá? Não patriotários, patriotas de verdade. Nós somos patriotas, nós amamos o Brasil e nós sabemos que aqui será o melhor socialismo. O melhor socialismo será o brasileiro, porque o Brasil é perfeito, né? O Brasil é tudo. E vamos continuar torcendo, vamos ver se o Brasil chega o mais longe dessa Copa. Eu não aceito menos do que quartas de final. Eu não aceito menos do que isso. Já fica aqui o meu questionamento, tá? Já fica aqui meu palpite, minha aposta, que o Brasil não chega em menos do que as quartas de final. Eu espero. E é isso, meus amores. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o fim. Se você chegou até aqui, comenta Pelé. E é isso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente com o canal. Tem o LivePix, tem o Apoia-se. Você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros, podcast, leitura radical, vlog, muito mais. E você também pode marcar uma consulta comigo. Todas essas informações vão estar aqui na descrição desse vídeo. É isso, um beijo. Vamos, Brasa, é o Hexa, não tem jeito, esquece. E até a vitória do Brasil. Vamos começar? Vamos. Já fumei, já bebi. E aí, camaradas Lunes? Beleza, mano? I used to rule the world. Momento dança. Eu acho que ele tava bebendo água. Não, não. O que você quer? Babou meu short. Eu quero participar do vídeo.